Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Se você quiser ficar em pé, ou mesmo sentado, para acompanhar esta leitura, por favor. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Convido os irmãos que estão em casa também, que estão acompanhando e participando deste culto, que também desfrutem desta leitura e possam também ser abençoados pela palavra do nosso Deus. Palavra sempre viva, amém? É sempre uma honra e um privilégio muito grande quando Deus nos dá a graça de estarmos reunidos na sua presença. Acompanha comigo esta leitura, irmão, por favor. A partir do verso 17, diz assim: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois disto, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Pode sentar, irmão. Muito obrigado. Amém. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, vamos estar atento aqui a esta palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. E o tema desta palavra é o que compete com o amor de Deus no seu coração. O que está competindo com o amor que Deus colocou no seu coração? Essa é uma história que você sabe, você certamente já viu nas Escrituras, já ouviu muitas pregações sobre isto, e esse texto propõe uma reflexão para nós descobrirmos se nós não somos carregadores de obstáculos no nosso coração, se não somos pessoas que carregam, obrigado, minha irmã, que carregam obstáculos na vida, como aconteceu com esse homem. Outros textos hão de chamá-lo jovem, mas esse texto de Marcos diz que era um homem. Importa que a gente entenda qual é a mensagem central deste assunto. Este homem se apresenta a Jesus, ele aparece a Jesus, e tudo mostra que o modo como ele chegou foi um modo muito disposto, foi com muita energia, foi com muita disposição. Foi uma pessoa que chegou com o coração aberto para aprender algo a mais na sua vida. Ele carregava consigo uma dúvida, como é aquelas pessoas que andam sem a convicção da salvação. Ele carregava essa dúvida na alma, e ele teve o privilégio de conhecer, de estar com Jesus, e a Bíblia diz que ele, sabendo exatamente onde Jesus estava, ele se aproxima de uma forma um tanto diferente, ele corre para se encontrar com Jesus, e quando ele encontra Jesus, ele se prostra diante de Jesus. Tudo que lemos, não é? Ele faz esta pergunta a Jesus, Jesus responde à pergunta e ele é tomado de uma reação. Então eu queria que você imaginasse comigo esta cena, o modo como ele chegou e o modo como ele saiu.
Porque você verá na Bíblia que todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, elas foram transformadas, elas foram abençoadas, elas foram acrescentadas de alguma forma, o que não aconteceu na vida deste homem. Ele chegou com disposição, ele chegou com garra, ele chegou com ânimo, mas saiu desanimado. E nós veremos no decorrer desta palavra que o motivo deste homem sair cabisbaixo, não tão animado quanto quando ele chegou, foi o fato de que ele carregava dentro dele um obstáculo que o impedia de amar a Deus plenamente, e ele não quis tirar esse obstáculo da sua vida. Por isto, o tema desta palavra: o que compete com o seu amor por Deus? O que há na sua vida que compete com o amor de Deus? Porque certamente o amor de Deus é derramado no coração de todos nós. Meus irmãos, de todas as pessoas que se colocaram aos pés de Jesus, este homem foi o único que saiu pior. Todas as pessoas que se aproximaram dele, todas as pessoas que se colocaram aos pés de Jesus, saíram salvas, ou saíram curadas, ou saíram esperançosas, ou saíram com novo ânimo, ou saíram libertas, mas este homem é o único que se aproximou de Jesus e o estado inicial dele se tornou pior. Este foi o único que saiu pior do modo como ele havia chegado. Ele perdeu a oportunidade de saciar o anseio que ele tinha no coração pelas coisas espirituais. Interessante que ele demonstrou ser uma pessoa superficial quanto às coisas espirituais. Ele faz uma pergunta muito profunda ao Senhor, mas essa pergunta que ele faz é uma pergunta que demonstrou o nível de espiritualidade que ele tinha, o quanto superficial ele era. Ele ainda demonstrou ter uma visão superficial sobre o pecado. Quando o Senhor Jesus disse sobre a necessidade que ele tinha de remover o obstáculo que tinha no coração: vá, vende tudo que você tem, distribui entre os pobres, vem, segue-me, toma a tua cruz e siga-me. Ele demonstrou ter uma visão superficial do pecado, porque ele continuava carregando aquilo. E ainda ele demonstrou ter uma visão superficial do pecado, porque ele não se considerava pecador diante de Deus. Quando Jesus disse assim, em resposta à sua pergunta: guarda os mandamentos, ele disse: Senhor, eu tenho feito isto desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Em outras palavras, meus irmãos, a espiritualidade deste homem era muito fraca, era muito superficial, pois diante de Deus todos sabemos que somos pecadores. Mas ele enrijeceu seu coração, ele endureceu seu coração, não admitindo sê-lo diante do Senhor, também um pecador. Mas ele demonstrou um apego exagerado também com as riquezas que possuía. Era aquilo que competia com o amor de Deus que ainda restava no coração deste homem rico. Mas vejam, podemos ressaltar alguns pontos valiosos na vida dele. Em observando este texto, olhando para esse texto que nós lemos, nós podemos perceber algumas coisas boas, que certamente ensina algo para nós. A primeira delas é o fato de que esse homem se apressa, é o fato de que ele se esforça para se encontrar com Jesus. O texto que nós lemos diz exatamente isto, que ele se esforçou. Jesus se pondo a caminho, este homem correu para ele. Ele se interessa. Isto mostra o interesse pela verdade que ele tinha. É um homem que, mesmo carregando dentro de si um obstáculo, mesmo carregando dentro de si uma pedra de tropeço que o impedia de amar a Deus plenamente, ele se interessou pela verdade. Quando ele encontra Jesus, ele se apressa, ele se esforça, ele corre. Correu para ele um homem. A sede que ele tinha pela salvação e pela vida eterna, irmãos, era tão grande que ele se esforçou para ir a esta fonte de salvação que é o nosso Senhor Jesus. Todas as pessoas que anelam a salvação, que sentem a necessidade de serem salvas, elas acham em Jesus a resposta para suas almas. Eu posso ouvir um amém por isso?
Mas a angústia do vazio existente no coração daquele homem era tão grande, mas tão grande, que ele correu para Jesus. Ele sabia que Jesus teria uma resposta. Ele não contava que a resposta de Jesus fosse tão desafiadora. Então, olhando para esse texto, eu vejo neste homem, apesar de carregar todos esses obstáculos na vida, eu vejo uma pessoa interessada em conhecer a verdade, que se apressa em conhecer a verdade, que não mede esforços para conhecer a verdade. Segundo, uma pessoa também que se humilha a ponto de se ajoelhar diante de Jesus em público. O mesmo versículo 17 diz que depois dele correr para estar com Jesus, ele se ajoelhou diante de Jesus como uma atitude de humildade. Quem busca Jesus de joelhos, irmãos, sempre terá resposta mais rápido. Amém? Ele se ajoelhou e possivelmente a pergunta que ele fez a Jesus foi de joelhos: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Imediatamente Jesus respondeu, e dando-nos a entender que todas as vezes que nós nos apresentamos diante de Deus com nossas orações, quando nós nos ajoelhamos, o Senhor também se apressa em responder às nossas petições, em responder às nossas orações. A sede de obter a resposta sobre as angústias da sua alma era tão grande, mas tão grande, que ele se ajoelhou, que ele se rendeu. Ele se rendeu diante daquele homem conhecido como o pregador de boas novas, o mensageiro, como o profeta enviado por Deus, como o Messias prometido. Mas vejo também, irmãos, na vida deste homem uma outra virtude, a capacidade de fazer perguntas profundas. Você pode repetir comigo isso? A capacidade de fazer perguntas profundas. Neste ponto ele sai da superficialidade. Neste ponto ele sai do raso e faz uma pergunta difícil a Jesus. Uma pergunta não difícil para Jesus, mas uma pergunta difícil a ser feita. Doutra feita, perguntaram a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição e muitos são os que entram por ela. Desta vez, o homem pergunta: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? São poucas pessoas que admitem o vazio existencial de suas almas, de suas vidas, a ponto de terem a coragem de perguntar isso para Jesus. Em outras palavras, ele estava dizendo ao Senhor: eu sou um homem zeloso da lei, eu sou um homem bem-sucedido, eu tenho riquezas, todavia eu carrego um vazio na alma, e eu quero preenchê-lo, eu quero preencher este vazio na minha alma, Senhor. O que faço para herdar a vida eterna? Eu tenho de tudo que eu preciso, eu não tenho necessidade alguma, todavia há um vazio na minha alma que eu não consigo preencher, e eu entendo, Jesus, que o Senhor vai me responder isto, eu entendo que o Senhor vai preencher este vazio na minha alma. O que eu faço para ser salvo, para herdar a salvação? Esta é uma pergunta profunda, esta é uma pergunta difícil de ser respondida, mais profunda. Este vazio existencial dentro dele era do tamanho do Deus Todo-Poderoso, como o vazio existencial na alma de uma pessoa é do tamanho do seu Deus. E Jesus estava ali bem perto dele para poder preencher aquele vazio. O fato dele considerar Jesus como um bom mestre e não como Senhor, irmãos, foi um desafio extraordinário para ele. Ele considerou Jesus um bom mestre, mas isso não foi nada. Bom mestre, isso não é nada. Ó Messias prometido, isso não é nada, se a pessoa se recusa a recebê-lo como Senhor, como aconteceu com este homem. Ele não quis ter Jesus em sua vida como Senhor. Diz um amém para eu saber que você está aqui. Há uma outra virtude que me chama a atenção ao ler esse texto com os irmãos. O fato que ele sabia que a vida eterna é uma herança. Que a vida eterna não se compra,
que a vida eterna não se adquire de qualquer forma. Ele disse que a vida eterna era uma herança. Ele entendia isso. E como herança, ele sabia que só poderia vir de alguém. E esse alguém é o próprio Deus. Mas ele não sabia como usufruir desta herança. O homem sabia que a vida eterna era uma herança. Como herança? A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que amou, que enviou o seu Filho, ou que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. 1 de João 5,11, olha que João escreve, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho Jesus. Ele estava ali diante da salvação, na frente dele estava a salvação, ele estava olhando para a salvação, todavia não foi salvo. Ele estava cheirando a salvação, bem próximo da salvação, todavia não foi salvo. Meus irmãos, olha, parece que esse texto de João era estranho a ele, mas ainda outro texto, em João 10:28, Jesus dizendo assim: eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, se referindo às ovelhas de Jesus. Então, quando este homem chega e pergunta a Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Ele estava a nos informar que ele sabia que a salvação era uma herança. E trabalhando a ideia de herança, nos faz refletir o fato de que a herança é deixada para os filhos. Por isso que João, escrevendo no seu livro, no capítulo 1, versículo 12, ele diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o dom de serem chamados filhos de Deus, e como filhos de Deus, herdeiros da salvação em Cristo Jesus. Ele sabia que que a salvação era uma herança, mas ele não sabia como se apropriar. Eu quero dizer a você que está aqui, a cada um de vocês particularmente, e a cada pessoa que está me assistindo neste vídeo, que a salvação é uma herança de Deus para os seus filhos, é uma herança para você, é uma herança para vocês. Todavia, essa herança pode ser perdida se você não se apropriar dela. Esta herança pode ser perdida se você não se usufruir dela, se você não ousar se apropriar desta herança que Deus deixou através do seu Filho Jesus para você. Então você que está com vazio na alma, você que anda perdido e sabe que há um vazio do tamanho de Deus em você, não despreze, como fez aquele homem, não despreze a oportunidade de preencher a sua vida, de preencher o seu vazio com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele sabia que era herança, irmãos. E você saber que tem uma herança e não se apropriar dela é desperdício. Nenhum de nós, economicamente falando, sabedor de uma herança nesta terra, você entraria na eternidade sem querer se apropriar dessa herança. Qualquer um de vocês, eu acredito, que se hoje tiver uma notícia de que você tem uma grande herança, que você precisa ir ao banco, simplesmente assinar um termo de que você receberá aquela herança, eu tenho certeza que todos vocês amanhã mesmo, hão de ir ao banco, hão de ir à pessoa certa, assinará aquele documento para herdar essa grande riqueza. Mas o que dizer de muitas pessoas que ainda não fizeram isso com relação a maior de todas as heranças, a salvação das nossas almas? Cada um de nós precisa tomar essa decisão, permitir que seja assinado no reino dos céus algo que nos coloque como verdadeiramente salvos diante do Senhor. Quem diz amém? Amém. Meus irmãos, o versículo 21, o evangelista Marcos, ele usa uma palavra. Ele usa um termo que nos chama a atenção, porque Jesus disse para ele: por que você me chama bom? Não há nenhum bom senão Deus. Guarda os mandamentos. E ele começa a citar quais os mandamentos, e o jovem responde, como eu já disse: Senhor, eu tenho guardado tudo isso desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Mas no verso 21, no versículo 21, diz assim, que Jesus, olhando para ele,
o amou. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: por favor, eu quero um pouquinho da sua atenção sobre esse termo que Marcos colocou aqui no seu evangelho. Jesus olha para aquele rapaz, primeiro ama aquela vida, para depois dizer algo. Ama aquela vida para depois dizer: você está errado. Amou aquela vida para dizer: tome uma decisão. Você sabe que nós pregadores, por muitas vezes cometemos o erro de querer que as pessoas tomem uma decisão. Nós queremos, muitas vezes, corrigir as pessoas, ensiná-las o caminho da verdade, mostrar que elas estão erradas, sem antes amá-las. Olha o exemplo de Jesus. Olhou para aquele jovem perdido em si mesmo, perdido na sua alma, vazio de alma, bolso cheio. O cara era rico, tinha uma vida bem sucedida, mas o vazio da alma provocava uma angústia. E Jesus o amou. Levante sua mão direita. Você precisa refletir a cada dia que o olhar de Jesus está na sua direção e que Ele ama você. Dê um aplauso a este Deus que nos ama. Ele continua nos amando. Não obstante o fato de ser um homem com coração enrijecido, não obstante o fato de ser um homem que permitiu que a riqueza tomasse o lugar de Deus na sua vida, Jesus o amou e disse: falta algo para você. O homem não amou Jesus quanto Jesus o amava. Ele não conseguiu amar aquele homem chamado Jesus que estava diante dele. Isso mostra, irmãos, que isso também é uma história de um amor não correspondido. Porque aquele homem, ele queria dois senhores para ele. Ele queria Deus e queria as riquezas mandando no coração dele. Ele queria confiar em Deus, mas permanecia confiando no que tinha. Jesus o amou, mas ele amou mais as riquezas do que a Cristo. Você pode perceber isso? Ele foi na pessoa certa, ele fez a pergunta certa, mas reagiu de forma errada. Ele vai para a igreja, ele vai para os encontros, ele vai para as aglomerações evangélicas, ele vai para os movimentos onde se fala de Deus, ele está no lugar certo, ele até encontra as pessoas certas, ele tem ali a curiosidade de aprender mais, mas quando a revelação chega, ele reage de forma diferente, porque dentro dele ele também carrega um ídolo. Um ídolo que está substituindo o lugar de Deus. Um ídolo que está no lugar de Deus, onde não devia estar, ele carrega algo. O que impede, o que compete o amor de Deus na sua vida? Eu quero que você seja ministrado por Deus com essa palavra. O que está competindo? Que mal é, ou que bem é, ou que coisa é, quem é, qual é o lugar que está competindo com Deus na sua vida? O homem amou, mas não amou da mesma forma como Jesus. Ele vai à pessoa certa, faz a pergunta certa, mas age de forma errada. Ele, porém, contrariado com a palavra que Jesus disse, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele saiu triste. É o único homem que se aproximou de Jesus e saiu pior do que quando chegou. Ele queria saber o caminho que leva à vida eterna. Ele queria saber como herdar a vida eterna. Neste relato da conversa entre Jesus e o homem rico, nós encontramos diversos caminhos que as pessoas muitas vezes provam, experimentam, tentam encontrar a vida eterna. Primeiro deles, as pessoas buscam o caminho da moral e das boas obras para tentarem herdar a vida eterna. E Jesus deixou muito claro com este texto que o fato de boas obras não se dá o direito da herança da vida eterna para ninguém. Tudo isso eu tenho guardado, estava falando da vida moral dele. Guardar os mandamentos não é uma garantia para herdar a vida eterna, irmãos.
Fazer boas obras não é uma garantia para herdar a vida eterna. Olha o que ele disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ele estava crendo, ele estava acreditando, ele estava convicto de que suas obras eram condições para herdar a vida eterna. Você conhece alguém assim? Não, eu sei que Deus tem um bom lugar comigo lá no céu, para mim lá no céu, por causa das boas obras que eu faço aqui na terra. E vem Paulo, escreve sua epístola aos Efésios, capítulo 2, e diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha, o apóstolo ensinando essa palavra, Paulo escrevendo esta palavra, mas o que este homem carregava consigo, o que ele levava consigo, era acreditar que esta condição de ser um bom menino, de ser um guardador da lei, de ser uma pessoa que se relacionava bem com os outros, porque, irmãos, quando você percebe que Jesus disse, tu conheces os mandamentos, ou tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Estava falando do relacionamento dele com os outros, e nesse quesito ele estava bem. Neste quesito ele estava, olha, joia. Ele não estava com problema com as pessoas. Tanto que quando Jesus disse isso, tu conheces os mandamentos, ou tu sabes os mandamentos, ele validou o que Jesus disse, dizendo, eu tenho guardado isso desde a minha juventude. Mas, meus irmãos, o fato dele ter bom relacionamento com as pessoas não era tudo. Não era condição para herdar a vida eterna. Ele estava meio a meio com Deus, vamos assim dizer, porque ele estava querendo a verdade, ele estava buscando a verdade e guardava parte dos mandamentos. Por que não é mencionado neste texto o fato de que ele não amou a Deus acima de todas as coisas? Porque era exatamente essa chave que Jesus queria girar na vida dele. Você está guardando os mandamentos, mas você está se esquecendo do principal deles. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Gira isso na sua vida, homem, que você herdará a vida eterna. Mas ele não quis girar esta chave. Ele quis ficar com a outra parte dos mandamentos que tinha a ver com as pessoas, dos mandamentos que tinha a ver com os pais, do mandamento que tinha a ver com a esposa, com as mulheres, com a vida. Todavia, ele não quis girar esta chave que tinha a ver com Deus. E pior, que quando ele responde para Jesus, ele mostrou a sua relação consigo mesmo, como ele lidava com ele mesmo. Que o texto diz assim, que ele se entristeceu, ele ficou contrariado com a palavra de Jesus e se retirou daquele lugar. Há pessoas que pensam, que acreditam que o caminho da moral e das boas obras sejam garantia para a vida eterna. E não é, irmãos. E não é. Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude, porque ele cria nisso, ele acreditava nisto. Mas ainda há um outro caminho. O caminho equivocado das riquezas e da autojustificação. Quem está aí para dizer amém, por favor? Olha aqui para mim. Os judeus, eles pensavam que havia 3 sinais do favor de Deus sobre a vida das pessoas. Os judeus, do modo comum, eles acreditavam isso. Número 1, a boa saúde. Número 2, ter muitos filhos. Então, eu já estaria reprovado, porque só tem 2, né? Eu já estaria fora da visão deles. Então, essa visão que os judeus tinham. Primeiro, boa saúde, muitos filhos e riquezas. Se alguém tivesse uma boa saúde, tivesse muitos filhos e riquezas, eles imaginavam que o favor de Deus estava sobre eles. Então, o que foi que aconteceu com este homem? Ele percebeu rapidamente que as riquezas que possuía não o asseguravam da salvação. Não era um mérito que o aprovava diante de Deus. Você pode me entender? Diz um amém para mim? Não era algo que garantia ele diante de Deus. O caminho de amar a Deus,
seguir a Jesus e depender somente dele, este sim é o caminho que nos faz herdar a vida eterna. Repito, o caminho de amar a Deus, seguir a Jesus e depender somente dele. Este é o caminho, esta é a decisão que nos faz herdar a vida eterna. Olha o que diz o verso 21. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Dá a impressão, para a gente que lê, que se esse homem fosse e vendesse tudo e distribuísse os bens aos pobres, que ele seria salvo. Não dá essa impressão, irmãos? A gente lê assim rapidamente, mas não é. Se ele fizesse isso, ele não teria ainda a garantia da salvação, que está implícito no texto isso. Jesus disse: vá, venda, faça tudo direitinho, mas venha e siga-me. Não era o suficiente apenas ir vender os bens e distribuir entre os pobres. Porque alguns acreditam que se ele tivesse feito isso, automaticamente ele herdaria, ele teria a resposta que ele precisava. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: vá, venda tudo, mas tudo que você tem, distribua agora direitinho aos pobres, depois você venha e me siga. E outro texto ainda diz assim: venha, toma a sua cruz e me siga. Quando este homem percebeu o preço da pergunta que ele fez a Jesus, ele desistiu na hora. Falou: alto lá, não vou abrir mão da minha riqueza. Jesus não estava pedindo para ele abrir mão da riqueza dele. Jesus estava pedindo para ele abrir mão dele. Abra mão de você mesmo. Abra mão da arrogância do seu coração. Abra mão da dureza do seu coração. Abra mão dos obstáculos que estão no seu coração. Abra mão das pedras que estão no seu coração, sejam elas quais forem. No caso, o amor pelas riquezas era o que tinha no coração daquele homem. Mas qual é o que está no seu coração? O que está na sua alma? O que está impedindo você fluir no amor de Deus? Então, este é o grande desafio. Jesus diz assim: vá, venda direitinho, distribua, mas vem e siga-me. Caminho de comunhão comigo, caminho de andar comigo, caminho de aprender comigo. Aprender de mim, que sou manso e humilde. Em outras passagens, Jesus já diria. Então, irmãos, quando ele vê que Jesus estava respondendo isto a ele, que Jesus estava dizendo isto a ele, que Jesus estava mostrando o tesouro eterno da herança da salvação, ele rejeitou. Ele se recusou. Parece que essa seria a condição para obter a vida eterna, mas o fato de fazer boas obras, não. Ainda que ele repartisse todos os bens, não é o que Deus exigia para obter a vida eterna. Jesus sabia que aquele homem amava os bens materiais e confiava nesses bens. Por isso, Jesus quis eliminar esses obstáculos que o impedia de amá-lo e de depender dele, que são atitudes poderosas para a salvação de qualquer pessoa. Amém? Eu termino perguntando a você e a você que me acompanha neste vídeo: qual é o caminho que você está escolhendo hoje? O caminho da moral, das boas obras? O caminho de tentar fazer algo para agradar a Deus? Ou é o desafio de entender que você precisa arrancar da sua vida os obstáculos que estão impedindo você fluir no amor de Deus? Decida hoje dar a Jesus a prioridade que ele tem também direito, que ele merece, a prioridade para que você herde a vida eterna. Que é um tema que algumas pessoas evitam tratar deste tema, outros se interessam, e outros são corajosos a ponto de buscarem respostas. Essa história poderia ser tão diferente. Essa história poderia ser mais extraordinária do que foi, se ele atendesse bem ao que Jesus orientou. Jesus não estava fazendo apologia à miséria. Jesus não estava fazendo apologia à pobreza, nem à ruína, nada disso, pessoal. Por favor, entendam isso.
Jesus estava dizendo, ou Jesus estava levantando uma bandeira, Jesus estava ensinando uma doutrina, que a vida eterna, que a salvação é uma doutrina. E Jesus estava dizendo que pode haver no coração de uma pessoa obstáculos que o impeça de entrar no reino de Deus. E que ele veio para te ajudar a arrancar isso, para tirar isso de você, porque você é filho dele, você é filha dele e tem uma herança. Mas, repito, o fato e a tristeza é que muitos filhos não se apropriaram desta salvação. Não se apropriaram, porque deixaram que alguma coisa maculasse a sua vida, entrasse no seu coração e no seu coração fez morada. Então, o desafio desta palavra, a proposta dessa palavra hoje, é incomodar você, é incomodar o seu coração, é dizer para você: arranca, mas arranca de vez todo obstáculo que há no seu coração, que esteja impedindo você de fluir no amor de Deus. Arranca, arranca. Não deixe que nada o atraia a sair da presença dele. Você lembra no capítulo 6 do Evangelho segundo São João? Jesus traz um discurso, traz uma ministração da sua palavra. Já estou terminando, irmãos. E a Bíblia diz que o discurso de Jesus foi tão duro que muitos discípulos o abandonaram, muitos deixaram. Vai, mestre Jesus, ó, tchau, tchau. E aí Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem me deixar? Pedro tomou a frente na liderança daqueles 12 e disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nesse momento, irmãos, eu acredito que Pedro deu uma baita de uma demonstração de amor ao Senhor. Naquele momento, é como se Pedro estivesse a dizer: nada, Senhor, mas nada impedirá eu te amar com intensidade. Quem diz amém por isso? Apesar de ter negado a Jesus, apesar de ter feito confissão precipitada diante do Senhor, mas nesse momento nós vemos um homem que demonstrava amar a Jesus. Eu estou aqui, Senhor, eu sei que não temos uma outra pessoa, não temos uma outra fonte para irmos, porque Tu és o único que tem as palavras da vida eterna. O que pode ter no coração de uma pessoa que seja um empecilho, que seja um impedimento para ele herdar a vida eterna? Repito, se você tem consciência de uma herança e você não se apropria dela, quando vier a morte, você entrará na eternidade sem usufruir desta herança. Enquanto em vida, a herança esteve sempre à sua disposição, mas você nunca foi buscá-la. Preste atenção. A vida eterna de Deus está no seu Filho Jesus. Quando Deus enviou o anjo para falar com Maria, mãe de Jesus, o anjo disse para ela que o nome seria Jesus, exatamente porque o nome Jesus significa o Salvador. Ele seria chamado Jesus porque salvaria o seu povo dos seus pecados. Você não pode tardar nessa decisão. Ninguém pode tardar. Você precisa se apropriar dessa herança que você tem. A herança da vida eterna é para cada pessoa. Jesus morreu por todos, irmãos. Jesus não morreu pela igreja evangélica, Jesus morreu por todos. Há uma herança de salvação nos céus para todos, mas nem todos se apropriam desta salvação. Foi o caso deste homem, ele não se apropriou. O que pode estar impedindo uma pessoa de se apropriar da herança da vida eterna? Número 1, uma vida de pecado. Uma vida de pecado. Isso pode ser um grande problema. É, biblicamente falando, o maior problema do homem. Desde os tempos bíblicos, quando o profeta Isaías, no capítulo 59, já dizia que a mão de Deus não está encolhida, os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir, mas são as iniquidades nossas que fazem separação entre nós e nosso Deus, para que Ele não nos ouça.
Mas Jesus veio e quebrou esta barreira de separação. Posso ouvir um amém, irmãos? Ele veio para nos salvar. Mas o que pode estar impedindo, ou o que pode estar reinando no coração de uma pessoa, como o amor pelas riquezas estava no coração daquele jovem, daquele homem? Uma vida de pecado. Pode ser esta a pedra de tropeço na sua vida, no seu coração. E Jesus está dizendo hoje, arranca essa pedra, arranca essa pedra. Aponta aí para alguém e diga assim, arranca essa pedra, irmão, arranca. Está entendendo? Arranca. Citar mais um obstáculo. As ofensas e a falta de perdão que se levantou no trono da sua vida, do seu coração, da sua alma. Você ama Deus, você conhece a verdade, você se interessa pela verdade, você é um buscador de Deus, você é uma buscadora de Deus, você ora, você lê a Bíblia, você se dedica até às pessoas. Todavia, há algo erguido dentro do seu coração, chamado ofensa e falta de perdão, e Jesus está a dizer hoje, ei, arranca isso, tira isso. Se para aquele homem era amor pela riqueza, para você é o quê, irmão? Para você é o quê? Que vida espiritual é essa? Ao ponto que Jesus disse, se você nesta terra não perdoar quem pecou contra você, é um pecado imperdoável. Se você não perdoar aqui, também na vida eterna você não receberá perdão. Então arranca isso, arranca essa ofensa. Porque a gente olha o texto, esse cara, ele amou demais o dinheiro, não sei o quê, e tal. Não, e você, irmão? Será que a riqueza que ele tinha no coração era pior do que a ofensa que às vezes nós carregamos em nossa alma? O orgulho que nós deixamos erguer em nosso coração? E Jesus disse, está na hora de arrancar isso. Jesus está na hora de tirar isso. O texto diz assim, que aquele jovem, que aquele homem ficou aborrecido, ficou contrariado com a palavra de Jesus e se retirou triste. A pergunta que eu faço a você e a todos que aqui estão, qual vai ser a sua resposta e qual vai ser a sua reação diante desta palavra? Qual vai ser a sua resposta e qual vai ser a sua reação? Porque a reação poderia ser assim, meu Deus, eu descobri o tesouro, obrigado, Senhor, o Senhor me mostrou a verdade, tem misericórdia de mim, me transforma. Então ele poderia voltar, não cantarolando boas novas, ele poderia sair dali contente. Fui para a igreja, encontrei com Jesus, Jesus me confrontou e eu me permiti ser trabalhado por Ele, Ele moldou a minha vida, me fez como um vaso nas mãos do oleiro, me quebrou todo, mas me refez. Eu estou feliz porque Ele me corrigiu, porque a palavra do Senhor diz que Deus corrige os seus filhos, tal qual o pai que ama os seus filhos e corrige, e o pai faz isso. Ele poderia voltar exultando, cantando, cantarolando, mas voltou triste. Voltou triste. Voltou enrijecido. Voltou com raiva. E você, irmão, como você vai voltar hoje para sua casa? Como é que você vai ficar depois dessa pregação, depois dessa palavra, que eu já estou terminando? Deus dizendo para você, arranca, tira o obstáculo. Tira. Porque se Deus não for o primeiro, se Ele for o primeiro, não tem lugar mais para ninguém. Mas se Ele não for o primeiro, irmão, quero convidar você a ficar em pé e apelar a sua vida a que você saia daqui alegre, que você saia daqui contente, dizendo, Senhor, eu sei qual é a pedra de obstáculo do meu coração. E eu tomo uma decisão hoje de arrancar esta pedra. Eu quero que você saia aqui dizendo, Senhor, eu não farei como aquele homem que se permitiu endurecer mais ainda,
que se permitiu enrijecer mais ainda por causa da palavra de revelação que o Senhor deu para ele. Eu sou diferente, Jesus, eu vou sair daqui arrancando tudo que não presta. Hoje eu vou arrancar, vai doer, vai, mas vou arrancar. Vou tirar tudo que é obstáculo. Amém? O que farei para herdar a vida eterna? Depois de toda essa cena que nós lemos, de tudo isso que nós já aprendemos, a resposta seria: abra o seu coração, tire os obstáculos e deixa eu entrar. Isso aí. Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Abra o seu coração, tire os obstáculos e deixa eu entrar. Amém? Eu vou perguntar e vocês vão responder, tá bom, irmãos? O que farei para herdar a vida eterna? Gente, vamos lá, responda. Eu vou perguntar de novo. O que farei para herdar a vida eterna? Mais uma vez, o que farei para herdar a vida eterna? Todo mundo. Abre o coração e o quê? Arranca os obstáculos, tá bom? E deixa Jesus entrar. Amém? Talvez seja essa decisão que você precisa tomar hoje em sua casa, onde você está. E seja a decisão que alguém aqui hoje precisa tomar. Se você não é um carregador de certeza da vida eterna, de que é uma herança de Deus para você, o que estou aqui para te dizer hoje, que é um direito seu, é uma conquista que já está selada nos céus, porque Jesus morreu por todos. Por todos. Todavia, cada um precisa se apropriar. E nós não morreremos sem antes termos nos apropriado da vida eterna. Amém? Não deixaremos que nenhum obstáculo perpetue nossa vida e nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Tua palavra. Nós te damos graças porque o Senhor, que é aquele que projetou a salvação, Tu és o nosso Salvador bendito e nós te louvamos por isso. Agradecemos pelo privilégio de aprendermos a Tua palavra e pedimos forças e pedimos a graça do Senhor sobre nós, sobre a vida de todas as pessoas que nos ouvem agora, que tomam esta decisão, meu Deus, para que se fortaleçam no Senhor e tenham, meu Deus, a força necessária para arrancar tudo, mas arrancar tudo aquilo que o impede de amar o Senhor plenamente. Que essa história deste homem, Senhor, que saiu triste, não se repita mais, mas que sejam histórias de pessoas que respondem positivamente e que entendem a Tua palavra, porque a Tua palavra é que nos transforma. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. E dê um aplauso a Ele, que é bom. Aleluia. Me conectou,